Agora, Marcos, pensando em toda essa questão da criação, em toda essa complexidade, depois de uma sociedade caída ou de um ser humano caído, nós sabemos que a Terra ela começa a entrar em deteriorização. Existem processos químicos que acontecem nisso que hoje deterioram a Terra? Olha, a gente percebe, estudando a ciência também, Diogo, que há algumas leis que hoje governam o universo. Então nós temos a gravidade, que mantém todos os planetas funcionando direitinho. Temos o eletromagnetismo, que guia as propriedades dos elétrons, das ondas eletromagnéticas e tudo mais. Mas também temos as leis da termodinâmica. E uma dessas leis da termodinâmica tem sido cruel para o universo, é a entropia, que diz que sistemas ordenados, largados ao acaso, se desorganizam. É uma lei de probabilidades no final. É mais ou menos assim, acho que todo mundo vai entender a entropia. Você chega num quarto e tem um monte de componentes naquele quarto. E você vai pensar que só tem um arranjo ordenado para aquele quarto. O lençol na cama, certo? O colchão em cima da cama, o travesseiro na posição certa, as roupas no armário, calças no setor de calças, camisa no setor de camisas, tudo bonitinho. Esse é o arranjo ordenado. Quantas combinações levam ao arranjo ordenado? Vamos pensar de uma só, né? Camisa com as camisas, calças com as calças, tudo direitinho, bonitinho. Quantos arranjos desordenados você poderia construir dentro de um quarto? Desordenados, ordenado um só, tá? Vamos pensar, né, que se estabeleceu uma regra para onde as coisas deveriam estar naquele quarto. Quantos arranjos desordenados você poderia formar naquele quarto? Centenas de milhares, infinitos, né? É quarto de adolescente, né? Quarto de adolescente tem... Os meus não chegaram nessa fase, mas eu já fui adolescente, né? Os meus lá em casa, né? Niquinho, né? O Nicolas, né? Que tá comigo agora no meu podcast. Pode fala do seu podcast. Discutindo ciência com o Marcos Eberlin, agora é com os Eberlins, tá certo, né? Niquinho agora tá abrindo o programa. Passando o cajado já. Eu tô falando, ele me corrige já, sabe? Interfere no meio, tá bem legal. O Nicolas chega assim, ele vai chegando em casa, né, Nicolas? Não é assim? É verdade. Ele tira o shorts e pisa em cima. O pior, ele joga no chão e pisa em cima. Aí você vai andando assim, ele jogou a camisa em cima da pia, jogou as meias na... Não tá nem aí. Larga, vem aqui, moleque. Aí vai pôr tudo no seu lugar. Ele põe no lugar, né? É mais ou menos assim. Os arranjos desordenados, portanto, são muito mais prováveis do que o arranjo ordenado. É a segunda lei da termodinâmica, que diz que tudo tende para a desorganização. O que a gente vê no universo, Diogo? Que de fato isso está acontecendo. O universo está se desorganizando, está gastando a sua energia útil em forma de trabalho e transformando em calor. Calor é caos, aquece, todo mundo começa a se movimentar aleatoriamente. Significa que partimos de um arranjo ordenado. Agora, quem consegue estabelecer ordem? Só se estabelece ordem com trabalho. Se jogar as coisas lá no quarto, tudo bem. Agora, vai arrumar o quarto, né? O adolescente. Ele vai ter que trabalhar, não vai? Ele vai ter que saber aonde as coisas estão localizadas. Então, ele vai ter que pegar as calças, procurar as calças, colocar no setor de calças. Camisa no setor de camisa. Vai ter que arrumar o lençol direitinho na cama, que eu nunca conseguia direitinho, né? Eu ia nos acampamentos de adolescentes, você ganhava ponto pela arrumação do quarto. Meu quarto sempre ganhava ponto negativo, que eu não conseguia arrumar direito os lençóis. Aí você arruma tudo bonitinho. Você tem que usar trabalho. Então, a ordem só vem por trabalho. Trabalho vem só por máquinas, a gente sabe disso. Ou um ser de extrema inteligência que conseguiu, com trabalho, organizar. Como é que pode, então, o mundo ter sido formado num sistema caótico? A gente partiu de uma situação de ordem máxima, trabalho máximo disponível. Quem que organizou?
O nosso Criador. Ele terminou a sua obra e viu que era muito bom. O muito bom do Gênesis, gente, é assim, eu terminei a minha obra, tá tudo bem organizado. Mínima entropia, porque eu estou no arranjo de mínima probabilidade, que é o arranjo ordenado, tá tudo organizadinho, bonitinho, tudo funcionando perfeitamente bem. O que é que perturbou essa ordem, Diogo? Você é teólogo, você vai saber. A queda do homem, o pecado que entrou na terra. A queda, o pecado. E a partir desse momento, tem até uma discussão se a entropia agia ou não agia no Jardim do Éden antes do pecado, né? Mas a gente sabe que ela age depois, com certeza, toda absoluta. E o universo está se desorganizando. Está perdendo a sua energia disponível na forma de trabalho. É a morte termodinâmica do universo. Se a gente ficar por muito tempo aqui, o universo vai se desgastar, vai perder toda a sua energia, tudo vai congelar, vamos chegar em 0 Kelvin, o movimento interrompe e o universo vai virar... Entra em colapso. Uma grande distribuição congelada de átomos e moléculas. Perder toda a sua graça, não vai emitir mais luz e tudo mais. O universo caminha para a desordem total. Por isso que Jesus disse que voltará, certo? E restabelecerá a ordem original. Nova terra, novos céus. Tem uma discussão aí, né? Tudo bem. Teológica, o que vai acontecer. Tudo bem. Mas é só o universo? Não, a vida está se desorganizando. A gente percebe claramente que os problemas genéticos, não é, estão aumentando cada vez mais. Gente, a longevidade dos seres humanos começou a decair depois de Noé, principalmente, né? Porque até Noé praticamente não tinha tido grandes problemas, mas quando a gente entra na arca com uma única família, é o gargalo genético, a longevidade decaiu exponencialmente. Caiu de quase 1000 anos, aí começou a cair, né? 150, 140, 130, até que chegasse na idade que Deus disse que seria bloqueado de 120 anos. E a Bíblia descreve a longevidade de todos os patriarcas, tudo bonitinho, para que a gente fizesse a conta, né? Linear até Noé. Exato. Aí dizem que a Bíblia é poesia, alegoria, é um mito, né? O que é isso, gente? Bate exatamente com a deriva, com o gargalo genético que a gente percebeu na biologia. Então a vida está se desorganizando, a gente está vivendo menos e a gente está sofrendo mais dos problemas dessa degradação genética, inclusive grandes problemas genéticos hoje, né? Alzheimer, Parkinson, a gente vê autismo crescendo cada vez mais, que mais que é Down, né? Síndrome de Down. E essa desordem tem sido minimizada pela ciência. A ciência com a medicina, com os remédios que a química faz, né? Que a gente conseguiu minimizar, inclusive reverter um pouco essa tendência de queda de longevidade. Sabia que até os anos 40, 50, 60, a longevidade caiu para 35, 40 anos, Diogo. Tem uma reportagem que eu sempre cito no Estadão, acho que isso foi em 1960. Um caminhão invadiu uma casa e matou uma velhinha de 45 anos. Eu vejo fotos da minha avó. Minha avó hoje tem 85. Ela parece ser mais nova de quando ela tinha 50. Não é verdade? E aí o que acontece? A gente conseguiu reverter. Estávamos vivendo cada vez mais. Chegamos a 60, 70, 80. Mas nos últimos anos tem se percebido que essa reversão já não existe mais, a gente já está começando a cair de novo. Olha só. Então é por isso que eu digo que Jesus precisa voltar e não pode demorar muito. Outro dia, profeticamente, eu disse que ele não pode demorar mais do que 100 anos. Por que eu falei 100 anos, Diogo? Você acha que a Terra não aguenta mais 100 anos? Não, porque a Bíblia diz que todo profeta, quando erra a profecia, tem que ser apedrejado, né? Você não vai estar mais aqui. E ninguém que ouviu a profecia vai estar aqui também para tirar a pedra, né? Mas gente, o negócio está feio. Então, olha, essa ordem original, ela foi corrompida pela queda, muito provavelmente, né? A Bíblia diz sobre isso. E as consequências é que essa organização, ela está sendo agora degradada por uma lei, a lei da entropia,
conforme as coisas acontecem, a probabilidade de você passar de um arranjo ordenado para um desordenado é muito grande, porque existem muito mais possibilidades de arranjos Agora, desordenados. todas essas desgraças que a gente vê acontecendo no mundo, até mesmo catástrofes naturais. Então, está acontecendo uma desordem química na Terra. Eu acho que Deus estruturou tudo muito bem bonitinho, um ajuste extremamente fino. E com a queda, por algum motivo, né, ele não está cuidando como ele, acho que planejou cuidar antes da queda. Vamos pensar assim, né? Porque diz que a natureza ela foi... Uma natureza também é caída, né? amaldiçoada por Sim. Deus, né? Não sei, não me lembro bem o termo que a gente usa na bíblico sobre essa maldição de Deus sobre a natureza. Mas Deus volta e restaura toda a ordem original, né? Então, Maranata, vem Jesus, que, olha, não dá para esperar muito mais tempo não, né, Diogo?